Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, dia 20, exatamente sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Diácono Deusmar Andrade, mais uma vez por aqui. Galera, vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo para nos iluminar durante a meditação deste Santo Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho fala sobre a vocação dos apóstolos. Interessante. Quais foram os motivos que levaram Jesus a escolher os apóstolos? Isso é um mistério. Será que essa escolha livre de Jesus, será que era porque eram os melhores, os mais generosos, os mais bem dotados? A gente não tem como ter certeza disso. Sabemos que eram homens simples, pescadores, pecadores também, mas pescadores em sua maioria, trabalhadores manuais, um cobrador de impostos, né? Não dá para entender o motivo da eleição de Jesus. E certamente esse seria o primeiro chamado, ou a primeira meditação que nós devemos fazer. Qual o motivo que Jesus nos chamou? Assim como chamou os apóstolos para uma missão bem específica, guiar a sua igreja, qual o motivo que Jesus nos chamou? Na nossa oração pessoal é importante a gente fazer essa meditação. E isso é fundamental para a nossa história de salvação pessoal, porque a salvação objetiva realizada na cruz aconteceu há 2000 anos atrás. De fato, Jesus morreu para perdoar os pecados de todos. Isso é um fato. E a nossa religião se baseia nesse fato. Nascimento, encarnação, nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essa é a salvação objetiva. But, quer dizer mais em inglês, a gente precisa acreditar que para cada um de nós, essa salvação objetiva, esse fato, se atualiza na nossa história. É o que nós chamamos de história de salvação pessoal. Vejamos. O que levou Jesus a nos salvar pessoalmente? Dentro da nossa vida, que andávamos numa caminhada, certamente às vezes desviada dos caminhos de Deus. Ou, se você não era um grande pecador, talvez você fosse como aquele filho mais velho, que morava com o pai, estava na casa do pai, mas não amava o pai, tratava-o como patrão. Tudo bem. Vejamos. O que levou Jesus a nos salvar? Qual o motivo da eleição, da escolha de Jesus? É porque eu sou mais bonito? Certamente não. Não é isso. Ou porque eu sou mais inteligente? Não. A eleição de Jesus não é porque ele precisa de nós. É o contrário, é um amor tão grande que sabe que nós precisamos dele. Até mesmo nas missões que Deus nos confia, é uma pedagogia, é um ensinamento de Deus, porque Ele nos quer perto de si. E Ele sabe que nos confiando aquela missão, nos confiando aquele chamado, Ele vai nos trazer para perto de si. O Padre Fábio de Mello dizia, mais importante não é o que eu faço para Deus, mas é aquilo que Deus faz em mim quando eu faço algo para Ele. Certamente poderíamos dizer que os apóstolos não eram os melhores, os mais instruídos, os mais capazes, eloquentes e ricos, não. Os apóstolos eram os que mais precisavam de Jesus e Jesus sabia isso. Santa Teresa d'Ávila, nos seus escritos, se não me falha a memória, no livro da vida, fala, Jesus, não tinha pessoas melhores para você escolher? Ela falando de si, né? O testemunho pessoal dela. E ele dizia, sim. E ele respondeu, né? Ela tinha esse dom das locuções interiores. E Jesus respondeu, sim, mas eles estão muito ocupados com suas próprias coisas.
Vejam, a disponibilidade agrada o coração de Deus, meus irmãos. Jesus escolhe esses 12 por esses motivos misteriosos. E é interessante, no versículo 14, hoje, né? Marcos 3, de 13 a 19, mas no versículo 14 tem algo interessante. Então Jesus designou os 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Vejam, a primeira coisa, a mais importante, é ficar com Jesus. Às vezes nós temos a tentação de entrar no ativismo, achar que o mais importante é o fazer. E o Edwin bate muito nessa tecla. Não é o fazer, não é o fazer, é o ser, não é ser. De fato, o primeiro mais importante é permanecer, é estar com Jesus. E o ser, o verbo ser, é exatamente o estar constantemente. Uma pessoa que é uma coisa é uma pessoa que está aquela coisa, mas de maneira constante. Uma pessoa que é calma é porque ela está sempre calma. Uma pessoa que é virtuosa é uma pessoa que está sempre virtuosa. O ser com Jesus é estar sempre com Jesus, entende? Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, amado membro da Obra Lumen, ou você que bebe desse carisma, os apóstolos foram escolhidos em primeiro lugar para estar com Jesus. E em segundo lugar, como consequência desse estar, que é o fruto natural, o apostolado é o fruto natural de quem está com Jesus. O serviço é um fruto natural de gratidão. Não é porque a comunidade precisa do meu serviço. Meu irmão, com todo respeito, quem é você para ter dons que outros não têm? Não é eu que preciso da comunidade. É eu que preciso servir porque eu sei que o carisma é para mim tábua de salvação. E quanto mais eu me distancio do carisma, mais distante da salvação eu vou estar. Meus irmãos, estar com Jesus leva-nos a servir. Porque é próprio da luz, do ser da luz, brilhar. E a luz, ela se expande, ela não é contida. Então, se por exemplo uma pessoa diz, não, eu estou só focando no ser, e é isso, ser com minha família, e ser luz na minha casa, com os moradores só perto da minha casa, de rua. Perdão, meu irmão, não desfaça o teu egoísmo, tá bom? Não desfaça o teu egoísmo com falsa humildade de serviço, não. Serviço, ser luz, é necessário se expandir. É necessário sair de si. É próprio da luz esse movimento para fora. Então, os apóstolos foram chamados em primeiro lugar para estar com Jesus e para pregar o evangelho expulsando os demônios. Interessante. Se a gente fazer a leitura conforme o carisma, que é a proposta do Palavra Encarnada, o próprio ser luz expulsa as trevas. Então é interessante porque a gente não tem grandes orações de libertação com aqueles repousos, estandalhaço certo, tudo bem. Mas nós expulsamos muitos demônios, meus irmãos, quando levamos a luz de Deus para aqueles lugares mais tenebrosos. Lembro algumas experiências do Eitão Preto, que o irmão dizia, um irmão muito louco, mas que ali sem dúvida era Jesus falando, ele dizia, vocês estão vindo para o quartel-general do Satanás. Né? E de fato, um lugar de perdição, uma pousadinha de prostituição, de venda de drogas, e a gente entrava lá para evangelizar. A gente entra lá para evangelizar. A gente entra ali no quartel-general de Satanás para poder salvar as almas aprisionadas pelo demônio. Isso é exorcismo. Claro, não no sentido tradicional da palavra, mas no sentido comparativo, analógico. A luz expulsa as trevas. A vivência do carisma expulsa também as trevas do nosso interior. As trevas do nosso interior marcadas, presas no egoísmo, na indiferença, na omissão. Então, é próprio da luz isso. E um último aspecto, meus irmãos e minhas irmãs, sobre esse mistério da escolha de Jesus. Um grande teólogo oriental, se não me falha a memória, russo, Sergei Bulgakov, né? Fala da kenosis do Espírito Santo, esvaziamento do Espírito Santo. Assim como Cristo se esvaziou, se fez homem, como fala lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 5 a 11, e se humilhou e assumiu a forma de um homem, e se fez homem na condição pior que tinha, e morreu como um escravo, morte de cruz. De maneira comparativa, o Espírito Santo também se rebaixa. Porque o Espírito Santo concede e é derramado sobre corações ainda indignos. E fornece a sua bênção, a sua unção para corações que são frágeis e indignos. Primeiro no batismo, depois na crisma, vejamos. Tantas graças que Deus derrama através do Espírito Santo, a força do Espírito Santo continua agindo em homens
tão falhos. Pensemos, por exemplo, em nós, ministros ordenados, nós que servimos o altar de Deus. O Espírito Santo derrama a sua graça e, por exemplo, dá a força de um sacerdote transformar um pão no seu próprio corpo e sangue, apesar de ele mesmo ser tão pecador e tantas vezes não ser fiel à graça de Deus. Mas é esse esvaziamento do Espírito Santo, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque diante dos escolhidos de Jesus também tinha Judas. A eleição de Deus, meus irmãos, não transubstancia a nossa forma humana. Veja, transubstanciação, aquilo que acontece na hóstia. Aquele pedaço de pão muda a sua substância, transubstancia. Muda a substância e deixa de ser pão para ser o quê? O corpo de Cristo. Mas a graça de Deus no homem não transubstancia, ou seja, a graça de Deus não age mudando a nossa substância. A graça de Deus, ela fortalece a nossa natureza, mas que necessita da nossa colaboração para que essa mudança, essa transformação, em nos tornarmos outros Cristos, alter Christus em latim, necessita da nossa colaboração, necessita da nossa graça. Então os apóstolos, mesmo Judas vivendo 3 anos com Jesus, vivendo com os outros apóstolos num intenso processo de formação e de santificação, isso não tornou ele imune à ação do inimigo de Deus, porque ele certamente foi se pouco a pouco a força do pecado, foi se abrindo pouco a pouco aquelas insinuações que o mundo, que o seu próprio eu egoísta, o homem velho, foi lhe dando. E a consequência a gente já sabe. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos conceda a graça de não sermos traidores de Jesus Cristo, mesmo caminhando com Ele. Que Deus nos conceda a graça de nós não nos abrirmos à realidade do pecado, nenhum pecadinho sequer, e possamos dizer como São Luís Gonzaga, antes morrer do que pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus de infinita bondade, derrama a Tua graça sobre todos aqueles que assistirem e meditarem sobre este Evangelho, que a palavra possa se encarnar em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.